Para mim não existe o fim, não, sabe? Para mim existe uma passagem. Eu tenho essa tendência espírita e eu acho que a nossa casa não é aqui. Eu acho que a gente não veio aqui para passear. E o dia que eu tiver que subir, eu vou ter que prestar conta lá, né? Não sei como é que é. Também eu sei que eu não moro aqui. Então eu não tenho essa preocupação. Eu tenho essa preocupação assim, de melhorar, de dar amor, de amor literalmente. Porque a gente fala muito em amor, mas a gente dá pouco. Nessa eu vou tentando levar minha vidinha, lutando aí contra os olhares misericordiosos, os olhares que discriminam, os olhares que falam, não tem muito tempo não. Eu perdi 30 quilos. 30 não, 20 quilos. Quer dizer, eu emagreci bem. Né? Nossa, olha, tá seca. Vera, você tá... Emagreceu a beça. Eu tô fazendo dieta da lua, querida. Eu levo na brincadeira. Vera, por que você não fez esse cabelo? Porque você tá parecendo uma velhinha. Que nada, eu tô na moda. Agora cabelo, eles dizem que eu sou negra americana, e aí? Eu levo de... Eu não vou bater de frente, não tenho mais tempo para isso. A morte é uma coisa natural, que a pessoa enfrenta aquilo ali como uma coisa, uma sequência natural. Que durante a minha vida, eu passei por uma série de situações, muito mesmo, diversas situações. Quer dizer, eu fui submetido a várias provas de que isso aqui a gente tem condições de mudar ou não tem condições de mudar. Desde que minha mãe faleceu, a gente conversa muito sobre isso, né, pai? A morte é um estágio natural da vida, né? Tudo na natureza nasce, cresce e um dia vai embora. A história é sua, ninguém melhor do que você sabe que você passa, que você passou, associada a uma doença que não é fácil. Te olha com um olhar de pena, já vai morrer. Eu digo que é história de terror. E porque não sei quem operou e foi repor o seio. Gente, minha preocupação não é repor o seio, tanto faz um ou dois ou nenhum. Minha preocupação é continuar buscando uma melhora de vida. E eu encarei assim, doença não dá no poste, dá na gente. Eu, a princípio, quando eu recebi a resposta, eu chorei, mas ao mesmo tempo eu me recompus. Falei, a única coisa que eu posso fazer é lutar. Meu nome é Vera Lúcia dos Santos, eu tenho 72 anos, hoje eu sou aposentada. Geraldo Gomes Neto, neto com 2 T's, aposentado da aeronáutica. Estou com câncer, tirei um seio, eu já estou 2 anos na luta e agora eu estava fiz rádio, fiz químio e na radioterapia começou a aparecer uma dor e eu fui para a consulta e a médica falou que eu tinha que internar. Quer dizer, caí de novo. Eu só posso lhe dizer uma coisa, que eu tenho tido muito aprendizado. Eu tenho crescido como ser humano. E eu sempre peço a Deus que Ele envie os anjos para me dar força, porque tem uma hora que se você não tiver muita fé, muita força, não vai. 10. Muito bem. Agora,
O Brasil de hoje, ele tem um espaço bem macabro em relação aos cuidados de fim de vida das pessoas que morrem nesse país. Macabro no sentido da insensibilidade das necessidades de cuidado no sofrimento. Então, a gente tem um estudo de 2010 que mostrou o país como o terceiro pior lugar do mundo para se morrer. A gente ficou atrás da Índia e de Uganda. Em 2015, eles aumentaram o número de países estudados. No primeiro foram 42, no segundo 83. E aí o Brasil ficou em 42º lugar e a Uganda passou na frente. O Brasil está tendo que lidar com um aumento de doenças crônico-degenerativas, né? Câncer, demência, hipertensão, diabetes, ao mesmo tempo que ele ainda continua tendo que lidar com doenças infecciosas. Quando você publica uma matéria a respeito de qualidade de morte, os comentários muitas vezes são que assunto mórbido, credo, fala de outra coisa. Vai falar de vida, a gente não pode ficar pensando nisso, dá azar. Então você não tem consciência, se você não tem consciência, você não vai buscar ajuda para ter uma qualidade de vida boa até que a morte chegue. A parte que eu acho difícil é essa falta de assistência de saúde, essa falta de assistência de informação. Quando você liga a televisão, que você vê a UPA aqui tem, lá não tem. A pessoa vai, não tem dinheiro. Vai dali para cá, não tem médico, porque o médico não recebeu. Vai dali para cá, aquilo me dói como se fosse em mim. As pessoas, às vezes, não se alimentam direito, não tem uma orientação, tinha que fazer quimioterapia, não tem remédio para químio. Essa desigualdade, para mim, é muito forte. Eu acho que seria uma coisa que é essencial, que é direito de todo mundo. Hoje, as UPAs, as clínicas da família estão lotadas. Eu já fui redividida 200 vezes, porque as pessoas não estão suportando essa situação financeira de pagar um plano de saúde. Quer dizer, então, isso é uma coisa que realmente me incomoda assim, profundamente. Eu acho que falta mais empenho das autoridades, mais trabalho com as pessoas. Eu acho que você conversando, fazendo uma roda de conversa, fazendo um projeto ali na associação de comunidade, você tem que passar isso para as pessoas. Não adianta você ficar criticando e não fazer nada. A aviação começou para mim, foi em 1948, quando eu fui trabalhar como civil no Parque de Aeronáutica dos Afonso. Depois ali eu fui trabalhar como civil ali na seção de estatística de voo. E dali depois eu fiz concurso para a aeronáutica, para trabalhar na aeronáutica. Comecei, depois veio Norma, que faleceu recentemente. Depois já começaram a ver casamento, filho e outros mais. E a coisa foi crescendo. E hoje nós vemos com muito orgulho que, não esse orgulho que tem por aí, não é orgulho pelo que cada um de nós somos. Eu acho que envelhecer é um processo de você aceitar que as coisas têm começo, meio e fim. Antigamente, não tinha o processo de envelhecer, porque você, em plena vida adulta, você acabou, né? Não tinha muito o que você pensar, você usufruía enquanto dava. Hoje, não dá mais para fazer isso. Então, a questão do envelhecimento se tornou foco de mais reflexão. Esse fim de vida ninguém nem quer.
Quanto mais tempo você vive, mais problemas e perdas vão acontecer na sua vida. Não dá para evitá-las. Então, o processo de você poder confrontar a sua morte é você poder confrontar esses problemas. Senão não tem boa morte. Então, na hora que você falou como é que você aceita, como é que essa história de estar pronta para a morte, é porque você vai lidando com ela. Você tira do armário. Antigamente a gente falava, fulano morreu daquela doença. Quem é que falava abertamente qual era a doença? Não falava. Uma vez eu fiz um programa, um café filosófico sobre velhice, e eu comecei pela frase de Heidegger: 1 minuto de vida é tempo suficiente para morrer. Eu adoro essa frase. Porque a gente associa velhice à morte, que é uma forma da gente se defender da principal angústia humana, que é a morte. Então, a gente tenta nomear essa morte de alguma maneira, porque nomeando eu controlo. Aquilo que eu nomeio, eu controlo. Aquilo que eu não nomeio, eu não controlo. Como é que a gente faz, normalmente? É o velho. Tanto que quando alguém diz, por exemplo, não, eu estou chateado porque minha tia morreu, qual é a primeira pergunta que se faz? Qual a idade dela? Ela tinha 86 anos. Bom. Bom para quem? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, é onde eu continuo morando. Eu fui assistente social e eu me aposentei e comecei, falei, e agora? Eu tenho que me refazer. Eu comecei a trabalhar. Eu fazia trabalho de acompanhante, algumas coisas assim que aparecia, eu fazia para aumentar a renda. E de repente eu me vi assim, de meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para dar. Eu tenho essa necessidade de botar para fora isso. Aí foi quando eu conheci o grupo Renascer aqui do Grafê. O Grupo Renascer, ele reúne pessoas acima de 60 anos que vivem sozinhos, né? Então ali tem uma porção de atividade para pessoas da terceira idade. Dietética e nutrição para terceira idade, arte terapia, teatro, sapateada, agora está tendo tango, judô, tudo assim adequado à terceira idade, memória cognitiva. Mas aí eu vim, aí quando eu fui para lá, aquilo ali foi uma bênção na minha vida. Fazer uma mudança na idade dele, da idade da minha mãe, não é fácil. Que idade é isso? A minha mãe tinha 86, 85 para 86, e ele 89. 80 e... Você vê se eu estou com 92? Não, 88. Então não é fácil, né? Eu digo o seguinte, o verbo mudar é o verbo mais difícil de ser conjugado, né? Ainda mais na idade dele. Mas ele veio para cá, encarou a nova vida, se adaptou muito bem a esse apartamento, que é outra coisa difícil, porque o idoso não gosta de sair do seu lugar. Ele se adaptou super bem aqui, dorme bem, está muito bem integrado já, né? Graças a Deus. Deu tudo certo, né, pai? A grande falha que a gente tem no nosso processo de envelhecimento é a nossa incapacidade de perceber que isso vai acontecer com a gente. Porque você acha que o tempo vai passar, mas isso só vai te trazer mais dinheiro, mais experiência, mais tempo livre. Não estou falando de programação financeira ou social, estou falando de programação existencial para isso. Então, uma metáfora que eu costumo usar para explicar esse processo vamos supor que estamos todos aqui com 40 anos, e a gente combina que daqui 30 anos a gente vai se encontrar e nós vamos morar no deserto do Saara.
Aí passa-se 30 anos, a gente se encontra e vamos ao deserto. E chega no deserto e você pergunta, mas quente aqui, né? Nossa, calor. Tinha que trazer água? Não sabia. Aí chega de noite e você fala, nossa, frio, hein? Não sabia que era frio assim à noite. E aí eu pergunto, você teve 30 anos para descobrir o que é estar no deserto? Você vem para o deserto e não sabe que de dia faz calor e à noite faz frio? Você não sabe que você precisava levar água? O que você ficou fazendo esses 30 anos? Todo mundo está sabendo que isso vai acontecer, né? Ou rapidamente, ou daqui a um tempo, mas vai. Então seria muito mais interessante conversar, ter um diálogo com o idoso sobre isso, porque ele fica, eu acho, muito angustiado. As pessoas não falam sobre a morte. É uma coisa natural, né? Vai acontecer com todo mundo, mas as pessoas não falam. A gente define o Direto Café como um lugar onde é fácil falar de coisas difíceis. Porque, primeiro, não tem agenda, não é uma palestra. Segundo, tem o café com o bolo para quebrar um pouco a tensão. Terceiro, porque você vem e fala do que você quiser. Então, tem gente que vem e diz, nossa, eu fiquei tão curioso para saber o que é, o que já é uma coisa engraçada. Então, gente que vem só por curiosidade, tem uns que voltam, tem uns que não voltam, mas dizem obrigada. Tem gente que traz uma problemática com relação a si próprio, porque tá passando por alguma coisa, ou porque tem medos, ou porque a mãe está mal, ou porque o pai está mal. Tem gente que não sabe muito bem como lidar com o que está acontecendo em torno da sua vida, com a morte de outras pessoas, e vem em busca exatamente da possibilidade dessa conversa. Você é linda. Obrigada. Você é uma amiga sincera. Obrigada. Obrigada. Você é amiga que Deus me trouxe no caminho. Obrigada. Você é muito simpática. Obrigada. No dia 16 de dezembro de 2016, eu estava no palco. Dia 9 de janeiro, eu estava correndo. E eu cheguei a um ponto tal, e eu fazia todos os exames, me cuidava, não é nada, isso é não sei o quê, e faz outra, e fui fazendo. Então, eu procuro, dessa melhor maneira possível, ver com naturalidade. E sempre dar graças a Deus, meu Deus, eu com toda a quimioterapia, você passar uma quimioterapia sozinha, chorando. Às vezes, você vomita, você vai tudo ao mesmo tempo. Tem hora que tua perna não fica em pé. Para lhe ser franco, na 6ª sessão de quimioterapia, eu tive uma queda, porque é muito sofrimento. As pessoas falam, mas não têm noção o que é uma quimioterapia. Eu falo assim, cada dia é um flash. E aí, eu com 7 anos de idade, quando a minha avó me contou, ela fez aniversário, foi meu batizado de 1 ano. Então ela resolveu fazer uma festa, o meu batizado e o aniversário dela. Então foi tudo preparado, uma mesa grande, doce, bolo, toalha bonita, e vieram os convidados. Mas tinha um porém na família, eu tinha um tio que ele bebia. Todas as festas ele criava. Cuidados paliativos é uma modalidade de intervenção terapêutica preconizada pela Organização Mundial da Saúde para todas as pessoas que apresentam doença grave, incurável e que estão evoluindo para o seu final da vida. E isso pode ser algumas poucas semanas ou muitos anos, a depender do tipo de doença que a pessoa tem. A doença não vai ter cura, mas vai ter controle. E aí você começa o acompanhamento de cuidados paliativos em paralelo. Esses pacientes vivem mais tempo. Aí isso foi um grande achado. Falou, peraí, mas teoricamente seriam cuidados de fim de vida e a gente oferece um pouco antes desse fim de vida e as pessoas vivem mais. Essa abordagem vai cuidar do teu sofrimento físico relacionado à doença ou tratamento. Então, tudo que te incomodar no teu corpo tem condição de ser resolvido ou amenizado. Isso, no alto.
Para trás, para frente. Aqui no Brasil nós já temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina que não é uma lei. Nós não temos uma lei de cuidados paliativos, mas nós temos essa resolução que dá um ordenamento de como os médicos devem agir em situações de terminalidade da vida. Em vários momentos dessa resolução é citada a futilidade terapêutica como algo que nós médicos não devemos fazer de forma alguma. Porque um tratamento fútil é um tratamento que é inadequado, é um tratamento inapropriado. Esse momento agora é um momento onde a gente sai de um espaço de angústia, de desejo, de esperança, de transformar esse cuidado em algo tangível para a grande maioria dos brasileiros. E a gente passa agora para um espaço de angústia, de busca, de ansiedade para conseguir transformar isso de verdade numa prática. Eu vejo isso com uma necessidade de um preparo muito grande, exige muita competência dos profissionais envolvidos, não só do ponto de vista técnico, científico, como uma altíssima competência humanitária e existencial. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia criaram um baralho, se chama Cartas na Mesa, o da SBGG, que chama Cartas na Mesa. Ele é um baralho de 36 cartas, cada uma delas contendo uma pergunta do que é que você gostaria ou não gostaria num momento de fim. Eu quero ser mantido na minha casa, eu quero receber visitas, eu não quero receber visitas, eu quero estar ao lado das pessoas que eu amo, eu quero ter o meu cachorro junto comigo, eu quero ficar na minha casa, eu quero ir para o hospital, enfim, são 35 cartas e uma 36ª carta que é um coringa, que é um desejo especial. De repente, tem algo que não foram, algo que é importante para mim, que não foi contemplado naquelas 35 cartas, então seria um desejo especial. Há 10 anos atrás, quando a Norma faleceu, nós perdemos a Norma, foi minha primeira esposa, né? Ela, assim, da noite para o dia, a Norma faleceu. Quer dizer, para mim, foi um choque imenso. Eu e ela, nós tivemos uma convivência de família excelente. A Norma era a melhor cozinheira, a Norma era mais isso, era aquela que tinha que corrigir um filho que fez alguma coisa errada, né? Enfim, a Norma era uma pessoa que não podia ser substituída de maneira alguma. Então nós fomos aos poucos nos adaptando a uma nova situação. Já existiu antes, entre meu pai e minha mãe, os dois escolheram ser cremados. Então minha mãe foi cremada, meu pai também escolheu ser cremado, eu também quero ser cremado. Eu acho que é mais ou menos uma unanimidade lá em casa, né? Agora, em relação a outras coisas, acho que ninguém pensou, não. Hoje já existe um documento, um instrumento já muito bem conhecido, chamado Diretiva Antecipada de Vontade, que é a expressão máxima da pessoa daquilo que ela quer ou daquilo que ela não quer numa situação de terminalidade da vida, onde ela já não pode mais responder por si. A função desta pessoa é fazer valer a minha vontade de acordo com os meus valores, naquilo que faz sentido para mim. A Diretiva Antecipada de Vontade é o testamento vital com a nomeação de um procurador de saúde. Tem pessoas que não querem fazer o seu testamento vital, mas que tem o seu procurador de saúde. Fala para mim, Ana, eu não quero sonda de jeito nenhum. E aí eu te explico o que é sonda, porque você tem uma fantasia sobre o que é sonda. E aí, dependendo da doença que você tem, a sonda pode ser uma coisa legal, que te traga conforto.
Ou dependendo da doença que você tem, pode ser uma péssima ideia. Mas aí eu, como sua médica, te explico isso. E a gente toma as decisões compartilhadas, porque afinal de contas você vai precisar de um médico para pôr em prática aquilo. Para as pessoas é muito difícil, porque você fazer o testamento vital significa você ter esse confronto com o que você quer na hora que você estiver morrendo. Eu não quero nem pensar na hora que eu estiver morrendo. É um assunto que não entra. Então, como que vai falar disso? Mas se você não tiver mais em condições, se você tiver tido um acidente de algum tipo, né, vascular ou um carro e não está podendo tomar as decisões, alguém tem que falar por você. Se você não deixa alguém que fale por você, os médicos vão fazer aquilo que eles acham que tem que ser feito. Talvez eles perguntem para os filhos se for alguma coisa muito complicada, e se os filhos não concordarem entre si, eles fazem aquilo que eles acham que tem que fazer. Então, se a pessoa quer se garantir de qual o tratamento que ela quer receber, até onde ela permite que vá esse tratamento, né? Se ela quer, por exemplo, às vezes é recomendável fazer uma cirurgia que tenha risco de vida, né? É recomendável, mas não é obrigatório, né? Aí os familiares, a pessoa está ali inconsciente, o que nós vamos fazer? Então, isso pode até gerar uma certa tensão, né? Um problema para os familiares. E se a pessoa fizer isso antes, tomar essa decisão antes, deixar isso claro, ela até deixa a situação mais tranquila para os seus próprios parentes, né? A gente está num país que reconhece o testamento vital como um documento legal, mas a gente está também num país onde os médicos não aprenderam a respeitar esse documento legal. Não era obrigado a existir. Agora tem uma recomendação de que seja feito. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque quando você decide fazer, você está pensando na sua morte. Você está pensando na possibilidade de perder a autonomia. Esses anjos que eu falei, que você perguntou, são meus amigos. É minha professora de sapateado, que é médica, Bárbara Pardo. Tem um namorado dela que está no último ano de medicina. E como eu moro sozinha, como eu fiz às vezes passo mal, aí vem e dormem comigo. Tem o Marcelo, tem a professora de teatro. Então, eles são os anjos que realmente, o que eu precisava. Eu estava fazendo radioterapia, fui lá para Sambódromo fazer um programa. Parecia que eu não tinha nada, parecia que eu era a estrela da Sapucaí. A minha família sempre foi de samba. E eu ingressei, não foi diretamente no Salgueiro. Eu participei, era uma bonequinha de uma festa natalina, e uma das minhas primas de minha mãe, ela era enfermeira do Hospital Andaraí e pertencia à diretoria do Nido de Jacaré. E como a roupa era uma bailarina rosas com lantejoulas verdes, e ela cismou que eu tinha que estar no carro tocando violão, cantando o Nido do Jacaré, tenho o prazer. Só gravei isso, 4 anos de idade. Estava no Jardim da Infância, aí foi o primeiro contato com a escola. Mas minha tia foi porta-bandeira de rancho, meu tio. E ali você começou a ter contato com o samba, a pegar amor. Porque naquela época era muito amor. Você quando entrava num desfile, você realmente botava tudo que você tinha. Você lutava pelaquela bandeira, pelaquele samba. A autonomia, ela é delineada por ele mesmo, né? Então, a partir do momento em que ele já não consegue fazer certas coisas, aí alguém assume. Por exemplo, hoje papai não dirige mais, então a gente tem que dirigir por ele, né? Hoje ele não aguenta mais ficar numa fila de banco, entendeu? Esperando para pagar boleto. Então alguém faz isso por ele. Ele não tem mais condição de ir lá fazer feira. Lá no Rio, a gente fazia feira, né? Então tem alguém para fazer feira aqui pro senhor, né, pai? Então as restrições vão acontecendo paulatinamente, né? Sair na rua já não é mais uma coisa fácil, né? Porque pode tropeçar num buraco ou numa coisa assim, né? E tombo na idade dele é uma coisa muito complicada, né? Então é uma coisa que as meninas tomam conta dele aqui. Tem esse cuidado e
o tempo todo, se ele vai ao banheiro, qualquer coisa, tem que ter alguém do lado, porque não pode cair, né? Não pode cair de jeito nenhum, né? Autonomia é a capacidade de autodeterminação. Princípio lapidar da liberdade de escolhas. Eu ouso dizer que é um grande patrimônio que nós temos. Eu sou autônoma. Uma pessoa, quando recebe o diagnóstico de uma demência, necessariamente uma das 5 áreas da cognição estão gravemente comprometidas. E esse é um grande complicador desta terrível doença. Porque se eu perco a minha capacidade cognitiva, lenta e progressivamente por conta da demência, a minha condição de autodeterminar aquilo que eu quero ou eu não quero também vai se perdendo. A prevalência de demência no Brasil é alta. E há alguns estudos que mostram que a prevalência de demência na América Latina é maior do que na maior parte dos países do mundo. E o Brasil está entre os países de prevalência alta. E há 2 explicações para isso. A primeira é que a demência depende muito de determinados fatores de risco, que são fatores de risco de problemas de saúde. Por exemplo, indivíduos hipertensos não tratados têm maior chance de desenvolver demência no correr dos anos. Indivíduos com diabetes não tratados têm mais chance de desenvolver demência. Indivíduos com colesterol elevado, fumantes, alcoólatras, têm mais chance de desenvolver demência. Além disso, um outro problema que é muito grave é que indivíduos de baixa escolaridade têm maior risco de desenvolver demência. Então, o Brasil tem uma população, especialmente atualmente entre os idosos, nós temos uma população muito grande de analfabetos. Houve uma melhora nos últimos anos, mas ainda os idosos, entre os idosos, em algumas regiões do país, analfabetos têm uma porcentagem muito alta. E analfabetos têm um risco muito maior de ter demência do que... Então, a situação do Brasil não é boa. Mas uma das hipóteses é a seguinte: o indivíduo de alta escolaridade tem um repertório de soluções para uma questão que o indivíduo de baixa escolaridade não tem. O indivíduo de baixa escolaridade, por exemplo, se lhe falta uma palavra, quando ele está conversando, é muito difícil que ele use sinônimos. Ele tem uma certa dificuldade, ele não tem um repertório. Estou dando um exemplo bem simples. Mas não é só para isso, né? Tem tudo que o indivíduo vai fazer, ele deve ter estratégias de resolver. E o indivíduo de baixa escolaridade tem menor número de estratégias. Os indivíduos de maior escolaridade têm maior número de estratégias. Então, frente ao mesmo grau de lesão cerebral, o indivíduo de alta escolaridade pode ainda se virar muito bem, ao passo que o indivíduo de baixa escolaridade já manifesta dificuldades na vida cotidiana. Educação, ocupação, né, a profissão que você tem, nível socioeconômico, são variáveis muito interligadas, né? Existe toda uma literatura, né, sobre o quanto a desigualdade social afeta a saúde das pessoas, né? E em inglês eles falam que você tem inequality under your skin, né, que a desigualdade está embaixo da sua pele, porque ela realmente entra nas suas veias e causa doença cardíaca, demência, doença pulmonar, câncer. Então existe evidência dessas doenças estarem associadas a pior nível socioeconômico. Acho que talvez os 2 fatores mais importantes para a ocorrência de demência sejam a idade e a genética. Depois nós temos todos esses fatores de risco vascular, que eu já mencionei. Diabetes, hipertensão arterial, especialmente hipertensão arterial na idade madura, no indivíduo da idade média da vida, que ele merece com colesterol elevado, esses são fatores de risco. Que mais? Traumas de crânio repetidos, o tabagismo, né? o alcoolismo, depressão não tratada, existe um aumento de risco para depressão. Eu acho que são os principais fatores de risco. Posso ter esquecido de um ou outro, mas acho que os mais importantes estão aí. Enquanto você não entra no hospital, você não tem conhecimento dessa realidade. Quantas pessoas eu levei 2 anos para fazer uma mamografia? Quando chega lá não tem mais tempo.
Era o meu caso e eu me cuidava. Eu nunca entrei em depressão, choro, natural. Converso comigo mesmo, Vera, calma, vai passar. Isso é assim mesmo, e daqui a pouco aquele momento já passou, já é outro. Daqui a pouco eu tô rindo, se der para eu dançar assim, eu danço. Se não der, eu fico quietinha. Mas eu procuro estar sempre me interagindo com a vida. Que a vida eu acho que é movimento, não adianta você querer lutar contra. Ah, meu Deus, porque a minha família não vem. Ninguém liga para mim, eu não recebo um telefonema de. Mas também superei. Que eles, é assim, que Deus dê luz, que um dia eles se encontrem, né? Mas essa é uma limpeza, sabe? Que se torna necessário de você fazer. Normalmente, o que se pensa, o que se coloca como risco para a doença de Alzheimer é um indivíduo que tem muita dificuldade em memorizar novas informações. Esse é o ponto crucial, ou seja, você recebe uma informação, você capta a informação, você pode até repetir a informação imediatamente, mas passado alguns minutos você fala, não lembro, o que era mesmo? O que você disse para mim? O que você falou? Alguns pacientes nas fases iniciais da doença têm muita depressão por perceber o déficit, se sentir triste, etc. E talvez até por causas cerebrais mesmo, que a gente começou a conversar antes. Ansiedade, né? Com o progredir da doença existe agitação, delírio de perseguição, existe alucinação, ver coisas que não estão lá. Pacientes com um pouco mais grave, eles começam a perder coisas e não achar isso, de certa forma, né, perder meu óculos, eu não sei onde eu coloquei, ou perder dinheiro. E no caso de perder dinheiro, às vezes isso causa bastante estresse, com sintomas neuropsiquiátricos, né, de delírio, de você me roubou, etc. No Fios de Memória, que é uma história de um palhaço que resolve escrever as próprias memórias e tem que conviver com a própria memória, né, que ele está perdendo. Eu começo o espetáculo de uma certa forma depois que o espetáculo acaba, né? O palhaço está no final do show dele do circo, né? E aí é isso, a história do Joca, do palhaço Joca, né? Eu comecei a pesquisar Alzheimer, a observar, né? E aí eu falei, vou escrever um espetáculo que fala sobre Alzheimer. E aí eu comecei a escrever um roteiro de um espetáculo que falava sobre Alzheimer. E cada vez que eu ia escrevendo, que eu ia chegando no resultado esperado que eu queria, eu ia sofrendo mais, porque é uma doença muito agressiva, né? Então isso era muito agressivo. Eu falei, não, mas eu não quero levar isso para as pessoas, eu não quero levar esse lado, eu vou falar pesado, né? Da doença pro espectador. E aí eu chamei um amigo meu para um dia para conversar e falei, olha, eu estou com o seguinte problema, estou escrevendo um roteiro, estou com o Daniel Cronenberg, que trabalhou comigo no Rei Leão, e ele falou assim, olha, eu quero levar alguma coisa leve pro espetáculo. E aí ele falou assim, leva o circo. Né? E ali eu trouxe pro espetáculo um palhaço, né? Eu transformei o palhaço. O cérebro vai envelhecendo, assim como todas as partes do corpo.
O que eu sinto no papai é que a memória dele de longo prazo é excelente. Então, você pergunta para ele o endereço dele lá no Rio de Janeiro, o CEP, entendeu? Ele sabe tudo, o telefone dele lá no Rio de Janeiro, né? Agora, a memória de curto prazo já vai perdendo um pouco, né? Talvez seja uma parte do cérebro, né? Mas a gente fazer o quê, né? Faz parte do processo de envelhecimento, né? Isso aí acontece com todo mundo. Ele lida bem com isso? Acho que lida sim, né, pai? O senhor lida bem com essa, às vezes o senhor esquece uma coisa, né? É natural, pô. Às vezes esquece, pergunta assim, o que eu comi anteontem? Nem eu sei, pô, nem me lembro. A sociedade brasileira é uma sociedade que crê, só que ela não sabe direito no quê, mas ela diz que crê. E aí tem o seu Deus, tem o meu, tem o Deus de cada um aqui, e o que vai te trazer propósito no fim da vida, numa pesquisa também que foi feita com essa percepção de o que é valioso no último dia de vida que você vai ter por aqui, é estar em paz com Deus. Apesar de estar estudando para ser rabina, não é pela religiosidade, é pela espiritualidade que a religião te ensina ou te propicia. Tem gente que é extremamente religioso e que não tem nenhuma espiritualidade, ficou na rotina, né? No quadrado, eu faço aquilo que tem que fazer porque tem que fazer. E não... Agora, é verdade que quem se abre para a religiosidade acaba, às vezes, descobrindo a sua espiritualidade e vem com gosto bom, né? A espiritualidade, ela cria exatamente essa possibilidade de bem-estar. Eu falo que o ateu é o filho favorito de Deus. Ele tem, em geral, as experiências que eu tive cuidando de pacientes ateus, mas não ateu convertido, porque o ateu ele tem a crença de que Deus não existe. Uma vez Deus existiu, não se comportou bem, aí ele brigou com Deus. Falou, para mim você não existe mais. E ele se comporta como alguém magoado. Esse em geral morre mal. Mas o ateu essencial, ele morre muito bem. Porque o ateu ele tem uma natureza muito mais consciente da vida como sendo única. Como sendo o tempo que você tem aqui é o tempo que você tem aqui. Não tem tempo depois, você não está pagando nada, você não está devendo nada, não tem julgamento, não tem premiação. É a vida. Então ele recebe a vida e vive. A religião está te ajudando, pai? A religião está te ajudando? Ajuda? Papai é católico, ele e minha mãe. Minha mãe era fervorosa, mas meu pai também seguia nessa linha. Então eu sinto a presença muito da minha mãe comigo o tempo todo. A gente procura falar só de coisas boas dela, né? Só das partes alegres, porque ela deixou aqui muita alegria. Por que a gente vai lembrar das coisas tristes, né? Então eu sinto muito a presença dela. E eu acho o seguinte, enquanto ela estiver na minha mente, ela não morreu, né? Enquanto a gente falar dela, a mamãe não morreu, né? E é isso aí. E outra coisa, a morte não é uma coisa assim, não quer dizer que meu pai que está com 92 vai primeiro, não. Porque no final da vida, o que fica mesmo é a família, né? A gente sabe até que nos momentos mais difíceis da nossa vida, quem está do nosso lado são os verdadeiros amigos e a nossa família, né? Que, com o passar do tempo, eles se misturam. No momento que o processo de morrer se apresenta, seria, no mínimo, indicado que a gente olhasse de uma maneira assim, muito verdadeira, muito ética, muito competente e que acompanhasse aquela pessoa, eu digo nós, profissionais da saúde e os familiares, quando isso acontece com um ente querido, mas que a gente acompanhe aquela pessoa e que ela jamais fique sozinha, porque esse processo é extremamente doloroso. Doloroso no sentido existencial. E eu digo assim, se o mar está revolto, eu não vou encarar o mar. O que eu faço? Eu deito e boio. No dia que chegar a hora, eu fiz uma poesia chamada Viagem,
que a vida começa na concepção e tu embarca no trem da vida. Chegou aqui, olha, um anjo de guarda para lhe proteger e o livre-arbítrio. Faça da sua vida o que quiser. E um belo dia esse trem vem, vamos embora. Você, não. Você olha para trás, você não vai levar nada. Você tenta resistir, mas você tem que ir, você vai levar só as suas ações. Então, para mim, eu lido muito com isso. E eu não, sinceramente, não me preocupo, eu vou morrer amanhã. Eu deixo na mão de Deus. O dia que tiver, não estou sentindo dor, eu vou fazer. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Então, a minha preocupação hoje é com o que eu vou deixar. Não para meus netos, meus filhos, mas para o mundo. O que eu posso fazer para ajudar? Até no hospital, agora, quando eu tive, e ali na Lagoa, aí tem aquelas regatas de barcos. E eu fiquei olhando e eu dizia para ele, o que vocês querem me dizer? Quais são as notícias que vocês querem me trazer? Vocês vêm de tão longe, barco, a vela que bate, a vela que fica em pé. Que notícias vocês querem me trazer? Eu não sei se é isso que vocês queriam. Foi ótimo. Eu procurei fazer o melhor, tá? E qualquer coisa que precisar, eu estou às ordens. Para qualquer coisa, para somar, para distribuir, isso. Que às vezes uma pequena fala eu acho que ajuda. É verdade. E a grande palavra para mim é o amor. O amor resolve tudo, ele soluciona tudo.